Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Frediani e hoje nós vamos falar aqui nesse painel sobre trânsito burstable com 95 percentil. Eu acredito que alguns aqui conhecem bem, utilizam, gostam, mas tem muita gente que eu vejo ainda que não conhece, pergunta muito a respeito, né, quer saber mais. Nós vamos entender que maneira que isso pode ajudar muitos provedores em situações emergenciais, situações atípicas, onde você perde um upstream, um peering, ou até mesmo, como tem acontecido recentemente, né, perde conexão com o Enchi São Paulo. Então, de que forma que o trânsito burstable com 95 percentil poderia estar ajudando aí muito provedor sem custos extras ou qualquer custo significativo extra, né? É algo que já existe há muitos anos e está acessível para a maioria das empresas. Não é algo assim para só quem é grande ou quem tem determinados pré-requisitos, né? Então, nós vamos entender um pouquinho como funciona. Para participar do painel, eu convidei pessoas com perfis diferentes, né? Embora, no fundo, todo mundo tem aquele background técnico, né? Mas o Thiago, por exemplo, é uma pessoa bastante técnica, né? O Fábio, ele já é da área comercial, né? Então, para nos dar uma visão de um ponto de vista diferente, o Edivan, ele é da área de produto, de inteligência de mercado, então acho que a gente consegue ter diferentes pontos de vista aqui que podem contribuir para quem está pensando, seja em comprar ou em oferecer essa modalidade de contratação, poder levar em conta todos esses aspectos na hora de você formar o produto, ou na hora de você contratar. Então, vamos entender o que é. O que é o trânsito burstable com 95 percentil? É uma modalidade onde o cliente ele se compromete em contratar uma quantidade mínima de tráfego que ele sabe que ele vai usar ali todo mês, né? Então, vamos supor 250 megas. E essa quantidade mínima ela é denominada CIR, né? Committed Information Rate. Só que ele recebe uma porta maior do que aquela velocidade e sem rate limit. Então, por exemplo, ele paga por 250, mas ele recebe uma porta de 1 GB. E ele pode usar essa porta a qualquer momento, sem problema nenhum. Se ele tiver uma emergência, uma necessidade, ele pode usar. E aí eu vou explicar como é que funciona quando ele usa, quando ele é cobrado a mais, quando não é. E como isso traz uma flexibilidade muito grande. E é uma coisa boa não só para quem está comprando, mas também para quem vende. Pode ter vantagens aí para os dois lados, né? Uma relação de ganha-ganha, né? Então, a medição do consumo dessa porta ela é feita através de um cálculo matemático, né, conhecido como 95 percentil, e ela é baseada em picos de utilização, né, onde, no fim do mês, quando é feito o levantamento de tudo que foi utilizado, despreza-se aqueles picos maiores, né, os 5% das maiores medições. Apagou a TV com o tempo aqui. Então, vocês vão entender como é que é feito esse cálculo e o que efetivamente o cliente é cobrado. Vamos lá. Então, por que isso existe? A maioria dos backbones, né, eles são construídos, tem sempre alguma capacidade extra, sempre alguma possibilidade de utilização adicional dessa capacidade, em momentos de necessidade, como eu citei, às vezes você perde um transporte, uma conexão com o IX e tal, e aí teu tráfego tem que entrar e sair por algum outro lugar, né? Não tem segredo. Então, é nesse momento que você vai utilizar o burstable, né? Essas medições, elas são realizadas normalmente de 5 em 5 minutos, né? Pelos sistemas de monitoramento que fazem o billing do cliente, né? Mas existem situações que isso é feito de 1 em 1 minuto, de 15 em 15 minutos, depende. O mais normal que a gente costuma ver é de 5 em 5 minutos. Então, quando o uso mensal apurado ele ultrapassa aquele CIR, aquele commit que você tem com o teu fornecedor, né, que você tem que pagar aquele commit, faça chuva ou faça sol. Você combinou aquilo com ele, você negociou um valor para cada megabit, então você tem que pagar aquilo, independente de você usar ou não. E aí, se caso naquele mês você usou além do teu CIR,
Aí você vai pagar um excedente, né, que é para cada megabit que você ultrapassou num valor que também você combinou previamente com o seu fornecedor. Então, como que funciona essa medição? Ela é realizada a cada 5 minutos, como eu falei, normalmente, né? Então, ele está monitorando lá a porta e ele pega a quantidade de bits que passou naquela porta, né? Divide, no caso de 5 minutos, por 300 segundos. Então, você vai ter quantos megabits por segundo ou bits por segundo passaram ali naquela porta, né? Então, durante um mês, se você considerar com 720 horas, né, vão existir 8.640 intervalos de 5 minutos que vão existir numa espécie de uma tabela, né? Imagina uma tabela, vocês vão ver numa imagem no próximo slide. Então, 5% de 8.640 intervalos de 5 minutos vão ser 432. Então, ele vai considerar os 432 maiores e ele vai tirar fora do cálculo. Ele vai remover aquilo. Então, se você usou ali num pico, você tem, às vezes, uma porta de 10 GB e você paga um commit de 1 GB. Então, você teve um pico ali que durou uma meia hora em 3 GB. Então, talvez aquilo nem vai ser cobrado de você, se você usou uma vez só no mês e te salvou naquele momento. Então, é aí que vem a flexibilidade, né? Se você usar por muito tempo, né, vocês podem ver 5% das medições ao longo do mês, elas correspondem a aproximadamente 36 horas. Então, se você usar acima do teu CIR por mais do que 36 horas ao longo do mês, aí você vai ter uma cobrança excedente na tua fatura, né? Que às vezes até é justificável, né? Uma coisa que é importante deixar claro, né? Depois, se a gente tiver tempo hábil, o pessoal discutir aqui, que não é nenhum pecado estourar o commit, né? Você tem que saber como controlar para evitar surpresas, né? Então, 5% é removido, e aí o intervalo de maior valor, que é o que é considerado para gerar a fatura, né? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra um pouco melhor para vocês entenderem. Então, vocês estão vendo ali, tem o horário, meia-noite, meia-noite 5, meia-noite 10, uma medição a cada 5 minutos. Então, à meia-noite, o resultado de saída de banda era 5 MB e de entrada 3 MB. Então, neste exemplo que eu estou dando, tá, é uma das formas que é feito o cálculo. Existem algumas variações, tá? Essa não é a única, mas elas são muito similares. Essa daqui foi a que eu encontrei como a mais usada ou mais utilizada em algum software, mas existem outras que são feitas pelas empresas a depender do software ou da estratégia que ela montou lá. Mas, para entender a ideia, essa daqui é suficiente para a gente entender como é que funciona. Então, considerou ali no caso do Alt o 5. Então, ela vai para uma outra tabela, né, que vai formar aquilo que vai ser considerado para o cálculo final no fim do mês. Então, passou mais 5 minutos. A média daqueles outros 5 minutos é maior no IN, então é considerado os 10 daquele. Então, ele vai sucessivamente, ó, vocês veem que tem um outro período ali, das 9h15 às 9h25. Então, isso vai formar uma tabela, como eu expliquei, com 8.640 entradas. E aí, no final do mês, vai pegar as 432 maiores, tira fora e considera o valor maior. Nesse exemplo, 25. E é isso que vai ser cobrado no cliente. Como eu falei, existem variações nessa medida. Então, nesse caso, nós estamos considerando só o maior, seja de IN, seja de OUT. Tem casos que tem duas tabelas, uma de IN e outra de OUT, e aí, na hora de cobrar o cliente, considera-se a maior delas, seja de IN ou seja de OUT, que foi o resultado no final do mês. E aí tem outras variações, mas acho que deu para entender a ideia, né, de como é feito esse cálculo, porque é importante entender isso daqui, porque às vezes existe muito questionamento, principalmente aqui no Brasil, sobre como é feito esse cálculo por parte das empresas, e às vezes pode gerar alguns desentendimentos. Então é importante entender como a empresa que te vende o trânsito burstable está calculando aquilo, né? Para você não falar, mas no meu deu diferente. Bom, então vamos sentar e entender qual que a gente vai considerar, né?
Quais são as vantagens, né? Então, para quem compra, você tem a flexibilidade de usar o teu link de trânsito IP nesses momentos de necessidade, de emergência, sem precisar ligar para o NOC, para o teu gerente de conta, pedir, por favor, eu estou passando por uma emergência, você pode aumentar minha porta? Aí, às vezes, tem que pedir para alguém tem que autorizar, e aí, nesse meio tempo, a sua emergência já passou e você já está com um monte de chamado lá na fila para responder, e não serviu de nada, né, o teu trânsito IP, né, no caso, se você estiver usando o modelo flat. Né. Para quem vende, você tem uma expectativa de faturamento extra do cliente. Então, se você tem uma capacidade extra, você está preparado, o backbone é capaz de fazer de oferecer essa modalidade. Por que não disponibilizar isso para o cliente? De repente, se ele precisou, foi bom para ele e é bom para você, que vai faturar ele um pouco a mais aquele mês. Né? E também é uma alternativa extra, além do modelo tradicional, né, de venda flat e tal. Então, você tem uma opção a mais para o seu cliente, você agrada ele da maneira que funciona melhor para ele. E para ambos, né, os casos, tanto para quem compra quanto para quem vende, você atender uma demanda pontual de um cliente seu. E, por exemplo, um cliente extemporâneo que, eu preciso só para esse mês, eu preciso fazer um streaming grande e tal, eu preciso só durante esse período curto. Então, por que não? Você tem lá a banda disponível, combina com ele antes, qual que vai ser o valor, e você vai gastar mais nos seus upstreams, que possivelmente você vai estar contratando também com 95% e burstable. Então, você vai receber do seu cliente esse extra e você vai pagar o teu fornecedor e vai te sobrar margem. Então, é bom para ambos nesses casos. Esses aqui são só alguns exemplos de softwares que acredito que a maioria aqui utiliza e que tem a função de cálculo do 95%. Então, para quem não oferece hoje o trânsito com burstable, né, com medição de 95%, porque eu preciso preparar meus sistemas e tal, tudo bem, talvez tenha que fazer alguma integração ali no billing e tal, mas a maioria dos softwares que vocês usam hoje para fazer medições, né, MRTG, Cacti, Zabbix, etc., né, só fiquem atentos quando vocês forem utilizar determinado software para saber qual é o intervalo que ele considera para fazer o cálculo do percentil. Né? Se é 5 minutos, se são 5 minutos, se é 1, ou, enfim, para não ter, ou evitar, pelo menos, esse tipo de conflito na hora que você receber a fatura. Né? Isso aqui é só um exemplo também de um gráfico com o percentil, com a medida. Então, esse gráfico é um gráfico típico de provedores de acesso, que você tem ali um horário, né, que você recebe bastante, né, que é a linha verde, a parte do gráfico verde. Então, você vê que todo dia, durante um determinado horário, você tem picos ali numa determinada velocidade. Então, todo dia isso se repete. Então, certamente, isso aí está indo além dos 36 horas do mês. Então, você vê que tem uma linha vermelha, é aquela linha que define o percentil. Então, vamos supor que cada pico desse no gráfico é um dia. Então, se você tiver um único dia lá, que você ficou 1 hora sem o teu transporte, para o IX, um PNI, alguma coisa do tipo, e o teu trânsito deu um pico lá, para, nesse caso, 2 GB, vamos supor que deu um pico para 5 GB, não tem problema, não vai te gerar um custo a mais, né? Agora, se isso se repetir muito. E aqui é um outro exemplo também de gráficos, aqui é do Zabbix, não sei se dá para ver muito bem a linha, ela está um pouquinho fininha, mas o importante de ver nesse gráfico, ó, tem picos constantes ali de verde. E tem um outro pico grande vermelho, mas é um único, então a linha ela passa muito abaixo do pico. Então, tudo aquilo que está acima da linha está sendo desconsiderado na hora da cobrança do cliente. Então, acho que deu para entender um pouco, e agora nós vamos discutir algumas questões aqui para, como eu falei, pegar os diferentes pontos de vista do pessoal aqui sobre determinadas questões que são recorrentemente discutidas quando se fala de trânsito burstable com 95%. Então, eu anotei aqui alguns tópicos interessantes aqui para a gente poder discutir, né? Acho que o primeiro que a gente podia pegar aqui uma visão de cada um de vocês
que vocês acham de... Quais são os aspectos que nós temos que levar em consideração do ponto de vista técnico, comercial, na hora de formatar um produto, na hora de comprar, para você poder oferecer um trânsito Burstable para o seu cliente, né? O que você tem que levar em conta para preparar seu backbone, para ter um produto que seja algo lucrativo, enfim, para você estar preparado para operar nessa modalidade, caso você não opere aí. Vamos conversar aqui com o Edivan. Bom, boa tarde a todos. No tráfego 95 percentil, para que você consiga operar nesse tipo de modalidade, a palavra mais importante é controle. Tá? Você precisa conhecer um pouco bastante a sua rede, ter um acompanhamento praticamente diário, conhecer o perfil de tráfego da sua rede, para que você consiga ter uma noção de quanto você vai contratar de commit, né, que seria o CIR que ele comentou, que é a banda regular da sua rede, e você também tem acesso também à forma de controle, dividindo com a operadora que você comprou, a forma como isso vai ser medido. Tá? Então, controle é a palavra-chave. Infraestrutura é a segunda palavra-chave. Você tem que ter realmente uma capacidade em sua rede, você tem que ter uma capacidade, para quem vende, no caso, você tem que ter uma porta com uma capacidade que possa atender a demanda do seu cliente num momento de pico. Tá? E você precisa deixar muito claro, na hora da contratação, para ambas as partes, a maneira como isso vai ser calculado. Eu acho que esses são os principais tópicos aí para você ter uma noção e um pouco mais de segurança na hora de contratar. Uma coisa importante também é na hora do cálculo financeiro. Você fazer uma medição na sua rede, qual é o pico e qual é o controle que você vai ter da maneira de contratar, se vai ser uma capacidade muito elevada de máximo ou de mínimo. Tá? Mas aí eu vou deixar para os meus amigos também aí compartilhar depois aí sobre esses outros tópicos. Legal, Edivan. Vamos saber a opinião do Fábio, então. Boa tarde a todos. Eu queria só melhorar um pouquinho, botar mais coisa, né, no negócio. Bom, do ponto de vista da operadora, né, a gente tem que olhar não só um cliente, mas todos os clientes que estão no backbone. Né, isso é muito importante. Imaginar, basicamente, o que eles vão ter de tráfego, mais ou menos. E você tem que calcular não só a entrada no backbone, né, mas todas as saídas também. Né. Então, você tem que olhar teus peerings, como é que eles estão, como é que estão as suas saídas com as outras operadoras que você tem trânsito. Isso tudo entra nesse cálculo. Né? Isso é muito importante, porque no momento que você está dando burst, eu tenho que ter todas as portas ou todas as minhas saídas de rede bem dimensionadas para que você me mande o pacote para a minha rede e eu não drop na ponta. Né? Eu não tenha nenhuma queda. Né? E com isso, óbvio, né? Medir isso de alguma forma e medir para a ponta, cobrando vocês dessa maneira. Né? Só para dar um exemplo nessa maneira de calcular, né? No caso da Sparkle, por exemplo, a gente, por contrato, garante 2 vezes, em momentos de estresse, né? Em momentos de estresse do backbone, nós garantimos 2 vezes o commitment contratado. Isso não significa que você não possa dar mais do que as 2 vezes. Tá? Mas você, garantido, você tem 2 vezes do commitment do que você commitou na porta. Legal, essa informação é interessante também, saber essa diferenciação, né, do que é garantido e o que é best Sim. effort. Né? Tiago. A contribuição também é na mesma linha, de prestar atenção na sua rede, na infraestrutura que você tem, e não só no que você está contratando, se você também consegue fazer uso desse contrato. Porque se você não tiver como escoar isso para dentro da sua rede, não adianta você ter um link, sei lá, de 10 gigas com um burst ali até 30, se o seu roteador não tem capacidade de escoar. Então, você vai estar se enganando, achando que está tendo uma saída ali, uma alternativa, se você não conseguir fazer uso disso. Da mesma maneira que a operadora tem que se preparar, né, para ter esse tráfego disponível quando o usuário precisar. E indo nessa linha de disponibilidade, tem que entender que o contrato sob demanda, ou o Burstable, ele é um contrato, normalmente, geralmente, de melhor esforço. Né?
Então, como o Fábio falou, a Sparkle trabalha com 2 vezes, né? Mas tem algumas empresas que não colocam um número, não estabelece um número para você, estabelece, você está me contratando quanto, né, de commit. O commit que a gente chama é o garantido, né? Quanto você garante que você vai pagar todo mês? Eu quero uma porta de 100 GB, mas eu vou te pagar todo mês 30. Os outros 70 é melhor esforço, entendeu? Onde a operadora pode te atender, mas não é garantido. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe também. Você fala assim, eu quero, o meu vizinho quer, o SP da outra cidade quer, todo mundo quer. Aí, no dia que cai o PTT, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer puxar o burst, às vezes da mesma operadora, ela não tem capacidade, às vezes, para aquele pico de um momento específico do dia, e talvez vai faltar banda, e você não vai poder reclamar, porque vai estar no seu contrato de SLA, que ele te garante o mínimo contratado, ou 2 vezes o mínimo contratado dentro do SLA que ele te propôs. O restante é melhor esforço, best effort. Então, leve isso em consideração. Se aquele for o seu único link, sua única alternativa, e senão você morre, é melhor pensar, talvez, num commit um pouco maior, mesmo que você não venha usar ele todo, para ter uma segurança, na linha da segurança. Tá? Só complementando, muito bem colocado. Para a pessoa que está comprando nessa modalidade, essa questão do best effort é muito importante, porque, refletindo isso, não na parte técnica, mas na parte financeira, é o risco que vocês que estão contratando estão assumindo do valor total que vocês vão pagar no final daquela fatura. Então, ao ele medir e falar, meu burst, meu best effort é o dobro, eu tenho um risco de, no horário de pico e no final do mês, né, no horário de pico, eu digo, ele utilizou mais do que os 5% do tempo aquela capacidade, no final ele vai ter que pagar, no mínimo, o dobro do valor que ele pagou, se o valor do mega adicional for igual. Então, esse é um controle também que precisa ser muito feito aí na hora de decidir qual que é o valor do megabit de comprometimento e também o do best effort. Tá? Legal. Vamos passar, então, para um outro assunto, que é com relação a preços, né? Tradicionalmente, pelo menos essa foi a maneira que eu sempre vi, eu sempre contratei, né? Pelo menos a minha experiência lá fora no mercado europeu, sempre foi assim. Então, a contratação de um link do modelo tradicional, flat, que a gente conhece, né, tinha um valor de megabit normalmente diferente do burstable. E hoje eu vejo assim, um movimento no sentido de que não há mais essa diferenciação. Então, você pede um link flat ou burstable, o valor que vai vir na cotação pode ser o mesmo. E uma coisa interessante de se entender é que, quando você tem um link flat, então vamos pegar, por exemplo, um link de 500 MB, e ele é um rate limit. Então, quando você tem um link capado, você não consegue usar 100% daquele link, né? A não ser que você não ligue para perda de pacote e tal. Então, você está pagando por 500 MB, mas você não consegue usar efetivamente os 500 MB. Já no Burstable, você consegue efetivamente usar os 500 do CIR, né? Então, essa era, pelo menos no meu entender, a razão de que havia uma diferenciação, uma ligeira diferenciação no valor do mega para o burst ser um pouco maior. E hoje, não mais. Vocês acreditam que deveria haver uma diferença de preço, ou isso é um movimento natural do mercado, no sentido de simplificar para o cliente, ou talvez ainda porque exista capacidade ociosa em determinados backbones, e aí o pessoal, na hora de formatar o produto, fala, não, vamos colocar aqui para fazer burst, vamos começar com o Thiago lá, então. Eu vou falar brevemente a minha experiência como um cliente, né, passar para o Fábio, que talvez ele tenha mais domínio sobre esse tema do preço. Mas a minha experiência é parecida com a sua, Frediani. No passado, era muito comum você fazer um contrato de burstable com o commit num valor e o burstable no outro valor, né? Às vezes, bem mais caro o burstable do que o valor do commit. E isso, com a tendência dos anos que foram passando, eu percebi também que mudou. Hoje, você normalmente consegue um contrato com o mesmo valor. O valor do mega, do burst, é o mesmo valor do commit. Obviamente que, respeitando ali a conta do contrato, a validade do contrato, eu entendo que, na visão de quem vende,
Se o cara quer uma porta de 100, tem 30 GB de commit, vai custar tanto mega. Tá, não importa se é burstable ou não. Mas você fala assim, eu quero encher essa porta, fazer um commit de 100 numa porta de 100, o seu preço com certeza vai ser menor pelo volume do contrato. Mas vamos passar para o Fábio, que ele tem mais detalhes aí. A minha experiência aqui é igual a de vocês, né? Sempre trabalhei na modalidade que o commitment era um preço e o valor do burst era um pouco acima. Eu acredito que essa mudança tenha sido causada pela competição, né? Ou alguém de marketing, produto, tenha decidido fazer essa vantagem competitiva e tenha trazido os valores para iguais, né? Opinião própria, eu acredito que isso possa vir a mudar novamente para um valor acima, né? Porque os preços estão, de alguma forma, tão achatados, né, que você não está vendo mais diferença de 1 GB, 2, principalmente no Brasil, né? Viraram centavos de reais, né? E a gente tem que lembrar, né, que quando você oferece o burst, você está investindo, como você falou, em risco, né? Eu tenho que capacitar o meu backbone com alguma coisa que eu ainda não sei se vai existir. Pode ser que o cliente dê burst, faça o burst ou não. Então, eu tenho que capacitar o backbone com alguma coisa que eu não tenho certeza se ele vai ser remunerado, né? Então, essa é a minha opinião própria. Tem aquela questão que nós chegamos a conversar, né, antes, que para você poder oferecer burstable, você tem que fazer um investimento na sua infraestrutura, né? Então, você tem que pagar upfront para aquilo. Então, de que maneira que o cliente tem que remunerar isso? Talvez essa seja uma delas. Talvez essa seja uma delas. Então, isso você tem que prestar atenção. Mais uma vez, é uma opinião própria. Eu acho que isso pode vir a acontecer, tá? Exatamente porque os preços estão achatando. E eu acho que é uma maneira de você começar a remunerar o backbone. Mais uma vez, né, a gente tem um risco cambial, tem uma série de coisas, investimentos em dólar, cabo submarino, não custa barato. Então, não sei. Essa é uma opinião própria, pessoal, né? Hoje, o que o Tiago falou, todos os preços, basicamente todas as operadoras operam na forma de valor do commitment igual ao valor do tráfego variável. Divan. Na Angola Cables a gente pratica também dessa forma. A gente hoje o valor do megabit adicional ele é igual, ele é flat também. Qual que é a vantagem, né, da gente tentar fazer dessa maneira com o valor adicional? É tentar simplificar na hora da conta final do usuário e também vamos dizer assim, na hora a estratégia da empresa é que conta também. A gente hoje tenta trazer o máximo de tráfego para a nossa rede e fazendo com que o cliente utilize e não tenha tanto medo com relação à conta, tendo uma maneira mais fácil de calcular com valor igual, a gente consegue fazer com que ele não tenha tanto receio de usar o tráfego adicional do que ele contratou, e aí sim, para a gente, operadora, para quem está vendendo, também é vantajoso. Mas eu concordo com o Fábio, eu acho que isso tende a mudar de acordo com o nosso mercado, com a competição e os nossos custos do investimento que foi feito nas infraestruturas. O outro ponto que eu ia colocar para vocês é muito similar a isso. Na verdade, a gente acabou até discutindo aqui que uma questão é o valor do megabit para o link flat e no link burstable, né, se eles devem ser ou não o mesmo, se isso um dia vai voltar ou não. E o outro é se o valor do megabit adicional, do excedido, né, no burstable, se ele deve ser diferente, né? No passado costumava ser diferente, também tenho visto uma mudança no sentido de ser igual, e a leitura, pelo menos que eu sempre fiz, assim, de um ponto de vista um pouco mais comercial, é de que se o seu cliente está excedendo todo mês ali o burst e você está faturando ele a mais, você ter um valor diferenciado para o megabit adicional é um incentivo para ele vir renegociar o contrato com você e aumentar o commit, né? Então, é uma questão mais comercial, né? Você vai dar esse incentivo para ele ou não, para você tá bom assim, é simples para o cliente, ele entende, ele gosta assim. O que vocês acham? Eu concordo com você, exatamente, talvez pegando o gancho, né, como os preços estão começando a diminuir, eu acho que essa diferença é que vai fazer isso
voltar, né? Antigamente, você usava o tráfego variável, quando ele começava a ter muito pico de tráfego variável, a conta dele vinha muito forte, né? Então, cada vez você usava isso comercialmente para elevar o tráfego dele para um teto de commitment maior, né? Era uma vantagem comercial, né? Ele pagar menos, né? Hoje, a vantagem comercial é que os preços estão caindo de tanta forma que o cara de 6 em 6 meses quer renegociar o contrato que já está que é de 12 meses, né? Mas com os preços achatando dessa forma, eu acho que essa modalidade pode vir a voltar, exatamente por causa disso. Porque não tem mais diferença, né? Virou centavo, né? A diferença de 1 giga para 2 é 1 centavo, 2, 5. Então, já não faz tanta diferença, né? Tiago, você ia falar? Não. Tá, eu concordo com vocês. Para a gente, que nós somos a operadora, nós somos quem estamos vendendo nesse modelo, o mais interessante é que haja esse consumo do 95 percentil, para que haja a possibilidade de uma renegociação. O contrato hoje do commit para a gente é mais interessante do que o tráfego adicional, tá? Porque é uma garantia de receita para a empresa, uma garantia de que você vai ter aquela receita no final do mês. No Burst, é uma aposta que nós estamos fazendo de que o cliente vai utilizar acima daquele 95 percentil. Então, acho que realmente o aumento do valor do megabit pode ser uma das coisas aí que possa nos ajudar aí nessas renegociações futuras. Bacana. Só um comentário que aí é opinião pessoal, só complementando, porque eu ouvi 2 vezes os colegas comentarem a mesma coisa, de talvez um aumento no valor do megabit. Eu acho que isso não vai acontecer. Do excedente ou... Não vai acontecer. Não. A competição está tão feroz e tão agressiva que acho que a tendência é se manter esse patamar e achatar mais. E achatar mais. Mas é pessoal e, enfim, daqui a 5 anos a gente vai conversar de novo e saber se foi ou não verdade. Mas esse é um detalhe importante, já que o mercado não tem, você falando que acha que isso não possa acontecer, o modelo 95 percentil, então, pode talvez entrar em desuso para quem está querendo vender. Para quem está querendo vender, se não fizer dessa forma, assim como a gente falou, pode ser que não seja vantajoso vender nesse formato. E aí você vai ter possibilidades ou até dificuldades de encontrar alguém que possa te vender isso mais para frente. Entendeu? Eu concordo. Se o preço se achatar tanto ao nível de não ter tanta diferença, for na casa de centavos, você vai acabar vendendo a porta sempre cheia, não vai fazer tanta diferença realmente. Mas a gente não pode esquecer que a tecnologia sempre nos acompanha. Então, a porta de 100 hoje é a porta de 400 amanhã, é a porta de 1.6 tera depois de amanhã. Então, se basta ter sempre tecnologia para poder ter isso habilitado. E existe uma curva na tecnologia de investimento que já aconteceu, por exemplo, do 40 gigas para os 100 gigas. Você tinha uma porta de 10, né? Você multiplicar ela por 8 portas de 10, você já tinha o custo de comprar uma de 100. Se você comprar 2 de 40, era o mesmo custo de você comprar uma de 100. Então, uma operadora de grande porte acaba fazendo um investimento um pouco mais racional de comprar portas de 100, mesmo que ela não precise daquela capacidade inteira. Aí, nesse momento, eu tenho um investimento, a tecnologia chegou num custo que me permite ter portas maiores, de 100, amanhã de 400. Então, aí vai te forçar, assim, cara, tem um risco, mas eu já gastei o CAPEX. Então, cara, você está me pedindo 120 GB de commit? Eu tenho uma porta de 400 aqui, toma. Se você usar, eu faturo. Se não usar, não faturo. Então, são pontos que vêm da parte técnica, talvez a moldar aí o produto também. Bacana. Agora, vamos passar para um ponto um pouco mais polêmico, né? Esse talvez seja o ponto mais polêmico que eu vejo os colegas comentarem e não tem uma resposta, né, que encaixe para todo mundo, né? Quando você vai contratar, que você pede a cotação, né, você fala, por exemplo, preciso de 1 giga de commit. Você me dá uma porta de 10? Muitos casos o provedor dá, né, a porta de 10 liberada, mas tem casos que não. Eu já vi casos que o provedor falou, não, te dou 5 só. Ou quando você me contratar 2, eu te libero 10. Né? Então, qual, na opinião de vocês, que deve ser a razão entre o commit e a velocidade de burstable liberada pelo fornecedor, que seria razoável hoje, considerando o nosso mercado, aqui a realidade do nosso mercado. Por exemplo, lá na Europa eu já contratei até com 5%.
né? Mas nós temos realidades diferentes, né? Nós temos as especificidades aqui do Brasil, enfim, né, que todo mundo conhece. O que vocês acham que deveria ser, ou que seria um valor razoável para se praticar quando o cliente pede velocidade X burst? Bom, Edivan. Bom, respondendo a sua pergunta, hoje, colocando agora Angola Cables, né? O que nos faz hoje vender nesse formato é justamente o tamanho da porta. Então, a gente hoje tem capacidade, as portas têm capacidade. Então, o que limita o dimensionamento é o tamanho de porta. Obviamente que cada caso é negociável. Como a gente conversou em uma das perguntas anteriores, o risco é o que entra na jogada. Então, a gente tem que deixar muito claro, durante a negociação da contratação desse produto, de que o risco tem que ser muito bem dimensionado. Tá? Então, a partir do momento que você fala 10%, 20%, o dobro, muitos oferecem esse tipo de produto com o dobro, assim como o Fábio comentou, justamente por causa do risco. Porque isso gera-se bastante dúvidas na hora do pagamento, das discussões. Então, é um risco dos dois lados, né? Então, esse risco, até onde a grande maioria hoje oferece, é o dobro. Para a Angola Cables, a gente é bastante maleável, a gente usa o dimensionamento da porta como a referência para valor mínimo e máximo. Tá? Fábio. Hoje, se eu não me engano, a gente está entre 10% e 20%. Tá? Mas, voltando ao tema do Thiago, é muito com relação ao preço, né? Há um tempo atrás, até para explicar, a Sparkle decidiu não ir para a porta de 40, porque ela não via a tecnologia seguindo em frente, então ela pulou do 10 para 100. Tá? E a porta de 100 custava muito caro. Então, assim que foi lançada a porta de 100, a gente pediu um commitment de 70% da porta, porque ela era muito cara. Então, acho que esses valores eles variam bastante conforme os valores de investimento, né? Os valores de investimento. Então, hoje, porta de 10, meio que... E tem uma outra questão, né? Tem uma questão operacional, né? Principalmente quando você via 1 GB para 10, né? Pelo menos para mim, né? Na área de vendas, né? Você ficava pensando, não, pelo amor de Deus, vou botar esse cara de 1 GB e vou botar ele já dá uma porta de 1 GB, daqui a pouco esse cara vai pedir para ser burst, vai me pedir para mudar a porta, e aí eu tenho que acionar a engenharia, acionar o pessoal de implantação, não sei o quê, já coloca a porta de 10. Então, você olhando operacionalmente, muitas vezes, fica mais fácil já colocar uma porta acima, se você vê a perspectiva do cliente de crescimento. Isso é uma possibilidade. Então, não é só preço, mas você pode olhar num conjunto de coisas. Uma experiência minha particular nesse mercado já há um bom tempo, sim, ela me mostra que não existe uma regra padrão para isso. Não tem. Já vi contratos com 40, com 70, com 15, com 20. Por experiência, o mais comum que eu vejo é entre 30, na casa dos 30, mas é algo muito variável, então não dá para estabelecer um padrão. Assim, cara, você vai sempre conseguir 30% no mínimo da porta. Não é verdade. Depende da região onde ele está, depende da rede que atende ele, da operadora, do modelo de negócio, se é final de ano fiscal, que o cara está precisando cumprir uma meta. Então, isso varia muito. É difícil estabelecer uma regra, uma meta. Isso me mostra que vale a negociação. O seu poder de barganha é diferente. Se eu, como cliente, chego na Sparkle, tenho 15 portas com ele, vou pedir a 16ª, vai ser uma oferta diferente de quem vai pedir a primeira. Então, porque tem todo o risco do cliente, todo o negócio, todo o histórico. Então, é difícil estabelecer uma regra para esse número. Eu vejo que tem duas questões, né? Uma é um pouco mais técnica, de você analisar a capacidade do seu backbone, de você conseguir dar vazão para aquele burst, porque você não tem como controlar quando é que o seu cliente vai fazer o burst. Então, às vezes, pode haver uma preocupação ali da engenharia de falar assim, não posso liberar muito, porque se todo mundo usar, eu não vou conseguir dar vazão, então eu preciso controlar ali numa relação de, sei lá, de 20%, de 30%, ou pode ser também uma questão comercial, falar assim, não vou entregar muito, porque eu posso usar isso como um argumento para tentar convencer o meu cliente a aumentar o commit dele, e aí, como aconteceu nesse caso que eu citei para vocês, ele falou, quando você contratar 2, eu te dou 10. E, às vezes, também não é a questão da porta, né, da porta física, porque, por exemplo, nesse exemplo aí,
A porta era de 10, mas havia um rate limit de 5 e um commit de 1. Então, tem também essa análise um pouco mais do ponto de vista técnico e comercial, né? Nesse ponto do valor investido, a operadora que está vendendo, ela sempre tem um custo para fazer trazer o cliente para a rede, né? Uma porta no roteador, um equipamento, uma ampliação de link. Então, é natural que exista um commit para remunerar aquele investimento. Então, por exemplo, você comentou um caso de 5%. É um caso mais raro, né? Não é tão comum. Talvez aquele investimento da operadora já estava ali, já depreciou, vamos fazer um uso mais efetivo. Mas é muito difícil isso aconteça. E até brincando, um dia um iluminado me perguntou se existia custo zero, né? E aí ele pensando, o Freire vai me matar se eu contar essa história. Mas o cara falou, se eu tenho 1 dia e meio, né? São 36 horas por mês, sem custo. Então, se eu conseguir os contratos de Burstable com commit zero, né, e eu conseguir 20 provedores diferentes, eu uso um dia e meio cada um, eu passo o mês inteiro sem pagar nada. Não é assim que funciona a coisa. Você não tem porta a custo zero, isso não existe. Mas tem um iluminado, às vezes, que pode pensar algo assim. É aí que o commit entra para balancear isso daí, o commit mínimo, né? Porque senão fica muito fácil para quem compra e quem vende, né? Talvez o commit entra para regular um pouco isso daí. Você gostaria de comentar? Só um comentário. Esse produto, normalmente, aliás, usualmente, o pessoal também aproveita bastante dele para usar como backup da rede. Então, qual que é a estratégia? Eu pago um valor menor todos os meses, mas eu tenho hoje uma proteção caso o meu link principal caia, ou caso aquele link de maior capacidade caia. E aí entra nessa questão justamente, porque ele vai te pedir o menor possível, né, do commit, mas ele vai querer uma porta, uma possibilidade de utilizar uma banda bem elevada, porque aquele link vai ter que salvar a rede dele quando os links principais, ou outro link principal dele der falha. Então, nessa discussão, realmente, a gente, como o próprio Thiago comentou, vai muito da negociação e vai também do que o cliente também precisa, né? A operadora também vê bastante dessa maneira. Obviamente, tem a questão dos custos, mas num negócio como esse, por exemplo, a gente tem que analisar e falar, realmente, vamos vender aí com 10% ou 5%, com uma porta um pouco maior. Lógico que a gente coloca um valor do megabit um pouco diferenciado, mas pelo menos atende o que o cliente precisa no momento de crise dele, né? Acho que numa analogia fácil de entender, hoje tem se tornado muito comum projetos de geração fotovoltaica nas casas, nos comércios, né? E quem já foi procurar saber um pouco, você não consegue efetivamente zerar a sua conta, mas você baixa para 95% quase do teu custo. Por quê? Porque você tem que pagar para a concessionária o custo de disponibilidade da energia que ela te entrega para você usar à noite e outros horários, enfim. Então, tem um mínimo que você tem que pagar, porque ela tem que também investir na infraestrutura dela para poder te entregar energia, e ela não sabe também quando que você vai precisar ou não, né? Então, acho que uma analogia talvez possa explicar isso daí. Você ia comentar alguma coisa sobre esse assunto? Eu gostei do iluminado, quero conhecer o cara. Gostei do cálculo, o cara é bom, viu? É bom, é o anticomercial. O último ponto aqui, vamos tentar ir na velocidade do rádio para a gente poder ter uns minutos para perguntas, para comentários do pessoal. Uma coisa que eu sempre tive para mim, né, que estourar o commit, eu vejo muita gente com medo de estourar o commit, né? Não, pelo amor de Deus, não pode passar, né? Então, por que você tem o Burstable? O Burstable não é nenhum pecado você estourar o commit, né? Ele está lá para isso, ele tá lá para ser estourado quando precisar, num momento de necessidade. Então, o que é melhor? Você pagar ali um mês uma fatura um pouco maior e atender seus clientes, não ter reclamação e tal, ou receber pedidos de cancelamento, né? Acho que a resposta é óbvia, né? Então, eu queria saber de vocês o que vocês recomendam para as pessoas, no caso quem compra,
conseguir controlar de uma maneira assim, para ele ter um pouco de previsibilidade, né, de quanto ele vai pagar no fim do mês, que ele tem que levar em consideração. Por exemplo, se você tem lá um commit de 1 GB, e um mês você precisou porque algum upstream seu ficou fora por mais de um dia e tal, e aí teu commit vai para 2 GB. Só que, óbvio que a pessoa tem que controlar para não receber uma fatura de 9 GB, né? Aí já seria algo. Então, o que vocês teriam a dizer a respeito sobre ter consciência e saber aquilo que você vai receber no fim do mês, já, né, com alguma antecedência, evitar surpresas no fim do mês? Acho que é isso. Nesse ponto, eu volto, né, àquela primeira questão, né, que o segredo desse produto ser vantajoso é o controle. Então, a partir do momento que você, acompanhando sua rede, vê que você fez o estouro do tempo, né, das amostras lá, do 95 percentil, e você fez um estouro de uma capacidade, como você comentou, de 2 GB, o que isso significa? Se você tem um controle da sua rede, você vai poder utilizar esses 2 GB depois, ao longo do resto do mês. A sua fatura não vai alterar. Então, assim, quais são a parte boa do produto 95 percentil? Ele está lá para te resguardar, para fazer a sua proteção de rede a um custo um pouco mais baixo do que o serviço flat, e num possível estouro, se você tem um controle, você tem uma maleabilidade de calcular quanto você vai conseguir pagar no final do mês fazendo esse controle, ainda utilizando um pouco a mais do que você costumava usar de commit normalmente. Tá? Então, acho que tem as suas vantagens, sim, é um produto bacana para quem hoje utiliza do 95 percentil. Vou dizer que é isso, realmente. Mas tem que ter controle financeiro, né? Porque tem que pagar a conta depois, né? Porque geralmente o pessoal esquece, né? Porque põe o dinheiro no bolso, né? E esquece, fala, nossa, minha rede deu lucro, né? Mas esquece que tem que pagar a conta que vem 30 dias depois, né? Então, o controle financeiro é muito importante. Além do, claro, MRTG e outras práticas que você tem que controlar a sua rede, mas você tem que controlar financeiramente, né? Porque a conta chega, né? É igualzinho a água e luz, né? Você pode acender a luz da sua casa 24 horas, mas no final do mês chega a continha dizendo, olha, você usou isso aqui. Então, acho que um controle financeiro é muito importante. E eu queria fazer só um adendo. Muitas vezes, o percentil, ele não é culpa de alguém, né? É simplesmente alguém que reanuncia os blocos em outros locais. E aí, se ele tira, por exemplo, do IX e anuncia para mim, que tenho portas com os grandes OTTs, isso não é culpa minha, eu não tenho culpa disso. Entendeu? Foi alguma entidade que eu não controlo, né, que fez o anúncio que não é fora do ponto de troca de tráfego e anunciou na minha rede. Então, eu não controlo isso, gente. Então, muitas vezes, esse tráfego, às vezes, segue pelo 95 percentil até sem a pessoa saber e sem ninguém controlar. Então, isso é muito importante. Esse controle, inclusive controle de custo do backbone, imaginar que você vai ter internet de graça através do IX, não é bem assim, né? Legal, bem lembrado esse ponto, Thiago. Então, sobre surpresa, eu vou trazer um pouco para o lado mais técnico, né? Fazendo um link aqui, uma referência à palestra do Douglas Fischer, mais cedo hoje, né? Sobre filtros. Né? Se você tem um provedor, vamos dizer, no modelo sob demanda 95 percentil, mais para backup, e você usa um outro no dia a dia, às vezes passa meses ali sem você precisar daquele seu provedor de backup. Então, uma coisa, se você se atentar, é como está a relação de filtros desse provedor, como ele vai acertar os seus prefixos, porque você tem os prefixos registrados, de repente o provedor seu de caminho principal usa o método manual, né, de liberação de prefixos, e você está ali sempre conversando com ele. Às vezes, um segundo provedor de backup está usando o IRR, e todas as suas rotas não estão registradas. Na hora que você for usar, não vai passar o prefixo, ou não vai funcionar. Aí você vai ter que pegar um telefone, vai ter que ligar, tentar acelerar alguma coisa, já não é tão dinâmico assim. Ou pior, né? O segundo provedor usava IRR e em 2 meses passou a usar RPKI. Aí, pior, aí você não se atualizou, não ficou sabendo disso, não registrou seus blocos. Na hora que você virar, tem o burst, está lá a porta, mas você não vai conseguir usar. Então, essa questão do filtro é importante você ter esse controle para todos os seus links, para não ter uma surpresa caso venha a necessitar.
Legal. Antes da gente passar para as perguntas, eu queria pedir rapidamente aqui do pessoal que está aqui no presencial para levantar as mãos. Primeiro, quem hoje já contrata pelo menos um dos links de trânsito IP na modalidade 95 percentil com Burstable? Puxa. Agora eu queria perguntar, quem aqui que é ISP, Telecom, que vende trânsito IP, quem já está vendendo em 95 percentil para os seus clientes, já tem o produto pronto? Levanta a mão aí vocês também. Puxa, eu achei que ia ter mais pessoas, tanto comprando quanto vendendo. Então, legal. Eu espero que tenha sido útil para quem ainda não compra ou quem ainda não venda, possa se estruturar, possa preparar tudo internamente, se achar isso interessante, né, para passar a operar dessa forma. E agora estamos abertos a perguntas aí. Antes das perguntas, eu queria contar uma história pessoal que vocês estavam mencionando do Burstable ser ou maior ou igual ao do Commit. Eu já tive um contrato onde o custo do Burstable era menor do que o do Commit. O motivo disso é que no Commit estava também o custo do Last Mile. Então, o custo do circuito de acesso, normalmente, ele é computado pelo provedor em cima do commit, não do Burstable, já que aquele é garantido, ele tem que pagar a operadora de last mile. Então, na hora de comparar os custos, você precisa ver o que está dentro do outro custo, se é custo só de IP ou também custo do circuito de acesso. Então, se a gente está falando numa entrega via X, aí a gente sabe que não tem um custo de circuito de acesso envolvido, aí sim essa comparação vale, mas se não, pode ser que você seja, olha, nossa, o Burstable é mais barato? Não. Assim, quem vendeu isso é a Telxus aqui, não preciso esconder isso, e não é que eles não sabem fazer conta, claro que eles sabem fazer conta. Você citou uma coisa muito importante que o Edivan me lembrou, acho que foi o Edivan ou o Fábio que me lembrou ontem, que é importante citar aqui, viu, pessoal? Muita gente que vai operar no 95% que está pensando em contratar como uma forma de ficar um pouco mais em paz quando tiver alguma intermitência com o IX, que, por favor, não contrate o trânsito por vilã bilateral, ok? Tá ok? Só respondendo, só mais um detalhe da sua pergunta. Esse custo do transporte, ele realmente, na hora de você calcular a porcentagem que você vai vender do Burstable, ele afeta completamente no cálculo do commit. Então, se você vai dar uma porta que seja o dobro do commit, ok, vai ter um custo do transporte X. Se você vai dar 9 vezes o custo do commit, o custo do transporte é 9 vezes maior, porque a gente vai dar um transporte um pouco maior, né, para poder atender no momento de necessidade. Então, isso realmente afeta bastante no cálculo do 95%. Boa tarde, eu sou o Ivan da IMF. Um comentário e depois uma pergunta. Primeiro que a gente já sofreu muito com essa questão do 95% aí. Era uma questão de cultura, né? E as operadoras, não só as operadoras, como alguns players do mercado, eles davam o queijo, mas em cima da ratoeira. Pessoal, pode usar aí, né? E essa ratoeira, ela por algumas vezes foi bem grande para nós, quase enforcando mesmo. Gerou uma grande indisposição entre relacionamento nosso com o fornecedor, que não estava previsível. Mas eu vou citar valores aqui, que a gente, na época, negociou o Mega aí a R$30. O excedente era só 300. Então, é um negócio que, não, pode usar, é tranquilo, é um negócio legal. E aí depois a gente conseguiu negociar. E aí eles baixaram para 200 o excedente. Né? Ficou um negócio assim mais... Né? Então, assim, a gente descontinuou e eu recomendo ao pessoal, peço também ao pessoal aí que não aceite esse tipo de contrato. Na ocasião, é um negócio que a gente precisava. E eu acho que pela cultura hoje, em favor de a operadora de grande ou o provedor grande ajudar o pequeno, em favor de crescer a internet no país, é realmente manter o preço do Mega no mesmo que é cobrado no Commit. Por quê? É em propósito do crescimento do país, desenvolvimento de tecnologia. Se bem que a tecnologia ela está vindo primeiro do que a oferta. E não gera-se a oferta para se desenvolver tecnologia. Né? Então, hoje, quando você troca um switch, troca um roteador,
você já troca pensando em expansão. Então, esse custo ele já está provisionado, né? Então, assim, para você poder ofertar, é mais uma vantagem de mercado e deixar o teu cliente mais à vontade para crescer. Porque o que a gente fez? Passou a fazer? Colocou uma kiwi lá e limitou a banda. Pronto, não uso mais. Você não ganha, eu não tenho, mas também você não ganha, né? Então, a gente até encontrar um outro fornecedor que fazia da forma que seria plausível aí. Por quê? Do ponto de vista, como é que fica? Você tem uma banda disponível, você tem uma capacidade disponível, porque se candidata a vender burst, quem tem burst para vender, né? E aí seria uma forma de você gerar uma receita adicional. Não obrigatória, mas condicional. Pode ser que eu ganhe um pouco mais. Não perco esse cliente e todo mundo fica bem, né? Para não acontecer como de madrugada, às vezes você não tem ninguém no suporte, dá um problema e sua banda arrebenta lá e você vai ficar. Então, o que a gente fazia? Só controlava. Então, gerou o quê? Uma esperteza comercial muito grande da parte do fornecedor, gerou uma retaliação da nossa parte aí, da galera. Falou, não vou usar mais. Então, acho que, por esse ponto de vista, todo mundo ganha se manter o mesmo valor. Porque se no preço do commit está bom para o fornecedor, por que não o excedente não está bom? Né? É o mesmo preço. E hoje, você comprando um equipamento, você não vai comprar tudo por de 1 GB. Hoje, o preço dos de 10 GB estão o mesmo preço que os de 1 GB há anos atrás. E assim vai, de 40, de 100 GB vai crescendo. Tá? Agora, a pergunta é se vocês recomendam alguma ferramenta para quem quer passar a vender a 95%. Porque do que dificulta a gente é fazer esse cálculo mesmo. Eu acho que para responder a questão da ferramenta, são várias que existem por aí, né? A maioria dos sistemas de gerência que usa SNMP, ele é capaz de fazer essa conta para você, né? E o Frediani, na apresentação dele, colocou, acho que umas 5 ferramentas aqui, né? E a maioria delas até ferramentas livres. As pagas normalmente também fazem, mas Observium, né, Cact, essas ferramentas, elas costumam trazer isso para você, mas tem que se atentar ao ponto, tá? O seu cliente, normalmente, ele vai te trucar. Quando eu falo vai te trucar, é porque você vai falar, você gastou 12 gigas, ele vai falar, não, gastei 10. E vocês vão brigar por causa de 2. Né? E aí essa corda, às vezes, ela estressa e a relação pode romper por conta de 2 gigas, ou um lado tem que ceder, né? O lado que paga ou o lado que vende. Então, é comum as operadoras, quando vendem isso, ter um relatório de auditoria, né? Que normalmente não é um gráfico, mas é um relatório com as 8.640 medidas daquele mês. Está lá, ó, no dia 1, à meia-noite e 5, no dia 2, à meia-noite e 10. Todos os intervalos que foram medidos numa tabela Excel para você auditar e fazer a conferência com o seu lado. E, somando a isso, tem a questão do sistema de gerência, como ele pega a informação do roteador e como o roteador exporta. Tem equipamentos de certos fabricantes que exportam a velocidade mostrando a camada 1. Vamos dizer, o bit rate da camada 1, outros mostram em camada 2, onde você já descarta o cabeçalho. Então, essa conta para links de baixa velocidade não impacta muito, mas num circuito, por exemplo, de 100 GB, às vezes dá 2, 3 GB de diferença. Então, é um valor considerável. Então, é importante ter cuidado com a ferramenta, porque você, invariavelmente, vai ser questionado pelo seu cliente. Só para complementar a pergunta da ferramenta, seria uma ferramenta que seria legalmente considerável, que um dia você precisasse usar esse relatório, esse log, para poder comprovar judicialmente, se vocês conhecem alguma ferramenta que a gente possa começar usando, quem está começando agora, que não quer nada pago, para poder começar a implantar, e também que tem esse apoio judicial. Então, acho que o apoio ele vai vir do seu contrato, o seu SLA com o seu cliente. Então, no contrato, se você conseguir especificar isso, ó, estou usando essa ferramenta com essa medição. Você concordou, o seu cliente concordou, eu acho que legalmente está válido. Se os dois concordaram com a ferramenta, com o meio de medir. Se você não deixar isso claro, realmente pode acontecer. Falar, eu meço de um jeito, ele mede de outro, nós não combinamos, não tem nada escrito no contrato, pode gerar um problema jurídico, sim. Obrigado. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, só queria comentar que não existe medidor 95 percentil homologado pelo Inmetro. Tá? Então, isso já é um problema. Próximo. Wagner Jaculli, da Sorcontel S.A. Vocês pautaram aí muito bem que o fornecedor ele não fica à disposição da pessoa que contrata se ele fizer alguma coisa errada e exportar no link 95 percentil. Minha pergunta é a seguinte, como os fornecedores
estão lidando com um ataque na rede do cliente? Esse excedente é cobrado, porque daí não vai ser nem de um nem de outro a culpa, né? E como vocês estão trabalhando em cima disso aí? Posso emendar um questionamento Manda bala, Douglas. um questionamento do Wagner? Assim, o ataque de DOS, quando você anuncia black hole, ele morre no backbone da operadora e não morre na interface do cliente. Então, essa é uma questão que influencia para quem está vendendo, que é a operadora, porque teve que pagar pelo percentil que veio da Gringolândia, e não foi para a tua interface, mas aquilo custou para ele. Então, já vou emendar na pergunta do Wagner com relação a isso, se vocês puderem fazer uma explanação acerca disso. Não, até a experiência como operador que eu já tive, já trabalhei com isso, você paga pelo ataque. Porque a operadora ela não tem visão e ela nem pode ter. Ela não sabe que aquilo é um ataque. E a gente sabe, no Brasil, o cara pode falar que aquele quando o PTT caiu, deu um pico lá, foi ataque. Então, a operadora não tem como confiar. Então, acaba sendo um negócio objetivo. É bit por segundo. Eu não tenho visibilidade, a operadora não tem visibilidade do que está passando ali, se aquilo é um ataque mesmo, se não é, ou se, de repente, atrás do seu provedor, tem uma loja que fez uma promoção na Black Friday que aquele tráfego está parecendo um ataque, mas não é. É um acesso de um público muito grande num momento único. Então, o ataque ele é desconsiderado, ele é tráfego. Então, o 95% vai te medir pelo tráfego. Se o ataque ou o volume maior durou mais do que um dia e meio, você vai pagar por ele. E com relação à sua pergunta, Douglas, de morrer no operador, é por isso que existe essa aferição, vamos dizer, essa auditoria no final do mês. Você pode pedir uma auditoria com a sua operadora e falar, eu medi tanto, quanto você mediu, né? Então, se você exportou uma black hole, você não vai estar pagando por isso, porque o tráfego não chegou no seu equipamento. E você tem como auditar. Chega no final do mês, está aqui o seu, deixa eu ver o meu. Tá? Eu queria só fazer um comentário do teu ataque. Bom, eu já tive os dois casos, tá? Onde o cliente, a gente olhou e, por estimativa, a gente viu que o tráfego do cara, realmente, por medições, né, olhou e viu que realmente ele tinha sofrido um pico, e a gente acabou retirando isso por conta própria, tá? Mas é o que ele falou. Eu não consigo diferenciar, né? Passa o flow, eu meço e eu cobro, tá? É mais uma questão comercial. Nesse caso, a gente olhou, né? E a gente viu que ele tinha uma média de tráfego mensal em 2, 3 meses, e aí a gente viu que ele tomou um pico espúrio, e aí a gente retirou aquele pico. Tá? Então, isso é uma consideração, mas isso é uma questão comercial. Tá? Um outro comentário, e aí mais nesse problema de ataque, né? A gente tem notado muito que alguns, principalmente clientes, eles têm o DDoS deles, ou eles têm o controle, etc., mas os clientes que estão por trás não têm. Tá? E aí o que a gente está vendo é o seguinte, o ataque passa para o cliente de trás dele, e aí ele dá o flow na rede e o cara está pagando. Né? Ele está pagando percentil, não tem jeito. Ou ele usa uma boa prática e põe o cara no black hole, né? E mata o tráfego do cara, tira o cara fora do ar e diz, olha, você está tomando um ataque e você está me prejudicando, né? Você está prejudicando a minha rede. Então, só para te comentar, isso acontece e acontece muito. Então, seria uma boa prática eu agregar a contratação de um 95 percentil, às vezes com com DDoS? DDoS? Seria algo já mais seguro para a minha rede? Esse movimento está acontecendo bastante, tá? A gente tem visto, não só o 95 percentil, mas a contratação de anti-DDoS está crescendo bastante, exatamente por causa desses ataques, e ataques bem pesados, tá? A gente está vendo clientes com, sei lá, 30 GB, 40 GB e ficando fora do ar. E tomando ataque de 12 GB, 13 GB, 15 GB, e ataques muito maiores do que esse. Porque a gente pode pegar, às vezes, até um concorrente que queira que eu pague a mais, que minha fatura fique maior e faça um ataque de DDoS na minha rede e eu vou ter que pagar. Pode ser.
Só complementando, talvez esse ataque não seja o suficiente para te travar, devido ao máximo que a gente liberou no 95 percentil. Então, de novo, o controle é a palavra-chave, porque se no 95 percentil você tem direito a 36 horas de pico, vamos dizer assim, você tem que tomar alguma ação dentro desse período para que você também não seja sobretaxado. Muito obrigado. Ayub. Oi, Ayub aqui. Bom, já que já falamos de DDoS, queria convidar todos amanhã, irei falar sobre o DDoS como uma ação anticompetitiva entre ISPs, então teremos uma conversa amanhã aqui nesse evento sobre DDoS. Mas a minha pergunta é o seguinte, na verdade, antes uma colocação. Todas as preocupações que o painel colocou, as intervenções colocaram, que envolve conflito entre fornecedor e cliente, na minha visão, uma forma fácil de resolver é dispor para o cliente um painel de controle com gráfico em tempo real da banda que você está entregando e com 95% calculado. Assim, o cliente consegue ver em tempo real se vai estourar ou não e tomar as medidas cabíveis e não ser surpreendido no final do mês com uma fatura exorbitante de sair de R$20 o mega para 300. Então, acho que o painel de controle em tempo real pacifica essa relação entre o vendedor de 95% e o consumidor de 95%. E a minha pergunta para o painel é o seguinte, em 2018, quase findado, faz sentido para quem compra banda IP comprar sem 95%? E a segunda face da moeda é o seguinte, para quem vende banda IP, faz sentido, em 2018, vender que não seja por 95%? Queria ouvir o painel de controle, painel sobre essa visão. Se faz sentido não utilizar 95% nos dias atuais. Obrigado. Posso ser? A modalidade de 95% ela é vantajosa, bastante vantajosa para quem está comprando. Para quem está vendendo, também é vantajosa, mas é mais uma aposta. Tá? Então, independente se 2019 vai ser mais utilizado 95% ou não, eu acho que depende muito do que o usuário final, os clientes que venham abordar, venham contratar, assim, demonstre o interesse, faça o pushing, né, demonstrem a necessidade de que seja contratado nessa modalidade. Tá? Hoje, o flat ainda é mais a garantia da receita para as grandes operadoras. O 95%, como eu falei, pode ser uma aposta. Então, para vocês que estão comprando, eu acho que vale a pena. Para a operadora que está vendendo, vale a pena, mas apostando que você vai utilizar mais. O objetivo do painel é justamente desmistificar o 95% para quem hoje está querendo comprar. Tá? E justamente aumentar, para que vocês não tenham mais dúvidas e, na hora de negociar esse tipo de produto, tirem todas as dúvidas e façam com que isso não seja um problema, como foi colocado pelo Frediani. A recomendação é comprem. Comprem. Né? Agora, Thiago, não fujam do 95. Eu tive vendo alguns casos que o Mega está diminuindo tanto de valor que tem gente que está comprando capacidade maior do que está necessitando, já fazendo previsão de rede exatamente para não ter surpresa com percentil. Né? Então, o cara está usando o seguinte, ele faz o cálculo da rede, vê que ele está consumindo 30 GB, 40 GB, sem os caches, etc., ele já está comprando 50. Tá? Ele já está comprando 50 exatamente pelos valores que estão diminuindo tanto, né? Centavos, então o cara diz, olha, compra 50 e eu não vou ter dor de cabeça. Complementando a sua pergunta, Ayub, acho que a questão técnica ela também envolve um pouquinho nessa questão, se vale a pena ou sempre vender 95%. Acho que vai variar de acordo com a banda que você está comprando. Se você estiver comprando entre 80% e 90% da velocidade de uma interface Ethernet, não faz sentido você vender sem... Você quer comprar 8 GB? A porta é de 10? Cara, deixa esses dois lá, não faz sentido. Entendeu? Mas se está comprando 10... de repente, aí, economicamente, já possa não fazer sentido ter que colocar duas portas de 10, 20, ou 40, ou 100, para você ter um burst eventual um dia, mas eu tenho que, às vezes, trocar um equipamento que está faltando a porta. Entendeu? Então, vai muito de acordo com a questão técnica do tamanho, do quanto você está comprando com relação à velocidade da interface que estão te entregando no padrão Ethernet, que é o padrão mais comum. A gente tem tempo para uma última pergunta, mas só para um dos membros do painel, não para todo mundo. Ok. Na verdade, é mais um comentário, e depois eu gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Sou Daniel Damito, da Sage Networks. Por experiência própria, a gente tem visto que muitos provedores de trânsito, eles não divulgam o serviço do 95%. Então, muita gente eu indico fala, compre 95%.
E o provedor chega e fala, ah, mas eu não vendo. E eu sei que ele vende, porque ele já vende para outras pessoas que a gente conhece. Então, esse provedor, ele tem que... isso fica de dica, né, para quem está nos assistindo aqui e remotamente, que é, se você for procurar 95 percentil, insista. Então, você vai perguntar, talvez o cara do comercial com quem você está conversando, ele não saiba que o produto exista, dependendo do provedor, né, ou então, talvez, ele não tenha interesse em te vender. Então, insista, que em muitos desses casos, eles acabam tendo o serviço, sim, às vezes não é um serviço de prateleira, mas às vezes eles têm a capacidade para vender o percentil, mas não oferecem. Então, isso é mais uma dica. Eu gostaria de ouvir também o comentário de vocês, se vocês conhecem esses casos, o que vocês têm a dizer sobre isso. Obrigado. Só um comentário breve. Se você estiver vendo esse vídeo, ou estiver aqui, e um dia um consultor da Spark ou da Angola Cables for te falar que não tem, mostre o vídeo para ele. Eles não estão aqui. Vou fazer um comentário rápido, é o seguinte, eu me livro de problema quando eu ofereço o percentil, entendeu? Porque toda vez que eu quero subir, etc., operacionalmente eu tenho que ficar mudando porta, mudando uma série. Então, no meu caso, eu estou dizendo pessoalmente, sempre ofereço o percentil, o tempo todo. Então, no meu caso, não fiquem preocupados. Quanto a Angola Cables, como eu disse, também não temos problema em vender o 95 percentil, até porque hoje nós vendemos, temos os cabos recém-chegados com altas capacidades, então a gente tem como poder de escoar esse tipo de tráfego. Então, para a gente, o interessante é vender. No modelo flash, no modelo 95 percentil, a nossa estratégia é montar parcerias com os clientes para que o tráfego seja utilizado, independente da maneira da contratação. Tá ótimo, obrigado pela oportunidade, parabéns pela discussão. Obrigado. Bom, gente, a gente está bastante estourado no tempo aqui, mas que bom que o pessoal teve interesse de saber mais. Eu espero que tenha sido útil para todo mundo que ainda não conhecia, para passar a conhecer agora, questionar o seu gerente de contas, talvez... para quem está chegando na época de renegociação de contrato, já fazer nesse novo modelo, porque, como vocês viram, tem uma série de vantagens. Se você saber trabalhar com ela, você não vai ter nenhuma surpresa no final do mês e, quando você tiver o tipo de surpresa, né, que você está com a capacidade do teu backbone um pouco onerada ali, porque você perdeu um peer ou um amp-link, você consegue trabalhar também tranquilo e você evita cancelamentos, né? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.